E aí, gente, tudo bem? Professor Goico mais uma vez na área aqui para vocês hoje para continuarmos a falar de República Velha. O nosso tema de hoje entraremos em República Oligárquica. Nós já falamos de República da Espada, vamos falar então da República Oligárquica, a famosa República dos Coronéis. Você já sabe, se tiver com dúvida, manda lá no @profgoicomagic. Tem que se inscrever no canal, isso que me passaram aqui, tá? Símbolos da nossa República Velha estão aqui. Tá? Então, proclamação da República, República da Espada, café com leite, que é essa fase agora, a importância da borracha, revolta da vacina, revolta da chibata, tá? Então a República Oligárquica, ela é marcada por esses conflitos sociais também e esse destaque econômico aí do café, né? Um grande produto aqui desta época, a República Velha, lembrando então de 1889 até 1930, proclamação da República, 15 de novembro de 1889, ao golpe de 30, a Revolução de 30 lá com Getúlio Vargas, tá? Quase ali em novembro de 1930, tudo bem? Então se atentem a esses pontos, né? Nosso grande lance de hoje, a República Oligárquica, essa fase onde damos destaque a dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Eram só esses estados que dominavam a política? Não, os dois tinham uma grande força, mas tinham ali, por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraíba, tudo bem? Que também eram estados fortes, mas que não tinham esse destaque todo de São Paulo e Minas Gerais. Tudo bem? Então se atentem a isso. A República Oligárquica é essa fase de um governo que valoriza essa ideia do café com leite. Tá? Vamos entender um pouquinho sobre essa imagem aqui, sobre essa charge. Olha a presidência da República. Então, vários outros estados tentando subir o monte para alcançar aqui o trono, que tem a disputa de São Paulo, dos paulistas e dos mineiros. Então, aqui colocaram vários exemplos nessa charge: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Amazonas, Pará, tá? Rio de Janeiro, tudo bem? E aqui embaixo escrito, os detentores tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém. A charge de Stone, de 1925, revela uma aliança que, segundo novas pesquisas, não foi única no início da República. Porque, como eu disse a vocês, os estados de primeira instância eram São Paulo e Minas, mas existiam os estados de segunda instância, que era Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tá? E aí vem toda aquela galera que vocês já sabem, né? Passando aqui, a política, você tem que se atentar nesses pontos. Por quê? O coronelismo é um clássico, é mais regional, é onde vem o voto de cabresto, é onde vem o curral eleitoral, é isso aqui, gente, olha lá. Muitas vezes, então, os políticos usavam aí os eleitores, compravam esses eleitores, sejam com dinheiro ou usando a violência, né? Então aqui, por exemplo, ou você vota no candidato do coronel, ou no coronel, ou o capanga dele armado aqui, ou você pode sofrer alguma retaliação, ia desde castigo, até violência, até mesmo morte, tá? Então é uma fase, não se esqueçam, marcada pelas fraudes eleitorais, tudo bem? Então não existia uma justiça eleitoral, tá? Nada disso, tudo bem? O voto era aberto e direto, você falava o voto, colocava no papel e colocava na urna. Um outro acontecimento, gente morta a votar, a galera votar 2 vezes, a urna sumir, né? Então eram situações bem cotidianas. E aí uma grande característica desse coronelismo é esse voto de cabresto. Cabresto o cavalo usava para ser controlado e tal, né? Então, para controlar essa população. Tranquilo quanto a isso? Um outro ponto importante para nós, política dos governadores. Essa aqui já é estadual, tá? Por quê? Para decidir o governador ali, então aqui você escolhe um deputado de acordo com os seus interesses locais, para então depois ter a eleição do governador, que terá os interesses estaduais ali, né? Tem que atender esses interesses ligados ao voto de cabresto, tá? Às ações do coronelismo, e você aparecia como para tentar controlar essa política, essas eleições? A CVP, Comissão Verificadora de Poderes. Comissão Verificadora de Poderes, que era responsável por fiscalizar as eleições. Agora aí que tá. Quem é que controlava essa CVP? Muitas vezes os coronéis ou conhecidos coronéis e tal, né? Então aí tinha eleição, beleza. O Goico não é o candidato do coronel, mas o Goico ganhou a eleição. Para o Goico assumir, ele precisa ser diplomado pela CVP, que está tudo legal, tudo beleza com ele.
que acontecia? Os caras arrumavam algum processo ali, inventavam alguma coisa, muitas vezes, ou investigavam algo, e se tivesse alguma irregularidade, eu sofreria a degola, eu não receberia esse certificado, logo o outro candidato mais votado assumiria. Normalmente seria o candidato dos coronéis que estavam ligados a essa política dos governadores, que estão ligados a um outro sistema, que é a política do café com leite. Então tudo aqui está ligado. Eu aqui garanto os votos para fortalecer a política dos governadores, para fortalecer a política do café com leite e tentar um apoio maior do governo federal. Tudo bem? Então essa política do café com leite, ela precisava da força aqui dos governadores, que o próprio presidente vai colocar, o Campos Salles vai colocar, vocês dos estados precisam organizar as eleições. Não é a função do governo federal. Por que que ele faz isso? Joga a responsabilidade para os governadores, para que eles mantenham essa ideia do café com leite. Tudo bem quanto a isso? Beleza? Vamos passando aqui, essa charge já mostrei a vocês. A economia, economia de Brasil República, isso é muito importante para você. Por quê? Isso aqui aparece, nossa, cai assim igual água do teto. A rodo cai. Por quê? Nós estamos atravessando um período de crise aí de segundo reinado, entramos numa república, uma república que tem toda aquela dificuldade, né, do início por conta da República da Espada, governos autoritários que desrespeitam a Constituição, e vamos tentar organizar essa economia. Estamos falando de uma época de modernização. Lembra, nós falamos lá em Primeira Guerra, Belle Époque, modernização do mundo, e chega aqui no Brasil, né, a tentativa de transformar as capitais, o Rio de Janeiro, por exemplo, como uma Paris, né? Então transformar essas grandes capitais em cidades com padrão europeu, né? Então nós tivemos aqui na República a inauguração do Museu Nacional, né, da biblioteca, ou melhor, a reinauguração do museu, a criação do Teatro Municipal, a criação da Biblioteca Nacional, tudo bem? Que a galera pensa principalmente no teatro e na biblioteca, que foram construções do período imperial. Mas não foram, elas foram construídas justamente nesse momento de modernização, de um padrão europeu, e aí justamente no centro do Rio de Janeiro, com um padrão, reforçando, europeu, que te lembra o Império. Então, se vocês já foram visitar lá, vocês devem ter observado. Quem não foi visitar, aproveite para visitar, tudo bem? Tanto o Teatro Municipal, quanto a Biblioteca Nacional, tudo bem? Vamos falar de economia? Vamos voltar para a economia? Aqui, ó. Cafeicultura, foco para exportação. Lembra que o Vargas, posteriormente, vai falar que o Brasil era um país exportador de sobremesas. Por quê? Exportava café, cacau e açúcar. Café, cacau e açúcar. Sobremesas. Produtos que não eram de grande interesse mundial, mas eram consumidos por serem supérfluos. Tudo bem? Então a galera consumia. Depois na crise 29 vai quebrar, né? Porque os caras vão, não, isso aí, café é sobremesa, cacau é sobremesa, açúcar é sobremesa. Não precisa ficar comprando isso, tá? Um ponto, temos dívidas. Dívidas que vêm se arrastando aí há muitos anos, né? O que a Inglaterra propõe? Brasil, nós ingleses somos muitos parceiros de vocês. O que nós faremos? Nós unificaremos as dívidas com vocês. Vamos pagar essas dívidas todas. Mas vão ficar devendo só pra gente. Funding loan. Goico, mas aí os juros disso? Não, mas os juros é outro governo que vai pagar. E aí o Brasil, então, durante o governo de Campos Salles, acaba unificando suas dívidas, a Inglaterra paga todo mundo, e agora o Brasil deve só à Inglaterra. Devemos só para um país, só que os juros estão altos. Então a dívida externa do Brasil aumenta. Tá? Brasil, então, precisa de política de valorização do café. Convênio de Taubaté. Tá? Então, lá em São Paulo, na cidade de Taubaté, se reuniram políticos, empresários, advogados, professores de direito, né, para discutir melhores políticas. Basicamente, pessoas ligadas à produção de café, ou que enriqueceriam com essa produção de café. Tudo bem? Qual que foi o lance proposto? 2 pontos. Compra do café pelo governo. Então, vamos valorizar a produção do café? Sim. Como? O governo compra dos cafeicultores. Então, você, cafeicultor, pode produzir café à vontade, que você tenha certeza que o governo irá comprar.
que os caras começam a fazer? Produzir café a rodo. Agora, mas como assim os caras fazem isso? Aí a gente volta naquela questão política. Quem é que está no poder? As pessoas que estão ligadas a esse sistema. Entende isso? De início, o Rodrigues Alves não aprovou que o governo federal comprasse o café. Porque senão, como assim? Eu vou cobrar lá do cara do Amazonas o café que o paulista produz? Não. Então aí passou a cargo dos estados. Então o governo do estado vai pagar o café que o seu povo ali produz. A produção de café aumenta. Uma outra área que passou a ganhar muito dinheiro, de armazenamento de café. Aqueles armazéns gigantescos começaram a ser construídos. Entende isso? Então Rodrigues Alves, os estados, então São Paulo, Minas Gerais, arcam com as dívidas. Quando muda o governo lá com Afonso Pena, aí a situação muda de novo. Por quê? Afonso Pena, vocês conhecem. O Afonso Pena diz, não são os estados que devem comprar. O café é o carro-chefe da nossa economia. Então o governo federal vai comprar. Entende que loucura? Tá? Ou seja, vamos então redistribuir a dívida para todo o país. Quem é que vai se ferrar nessa situação? Os mais pobres, que vão ter que pagar os impostos que estavam aumentando para arrecadar dinheiro para comprar esse café. Tudo bem? No mesmo momento, concomitante a isso, aparece o boom da borracha, que ajuda no desenvolvimento da região norte, ali em Belém, ali em Manaus. Tudo bem? Que os caras então passam a usar essa borracha, produção do látex, né, para exportar, principalmente para os Estados Unidos. Revolução Industrial, produção, né, em linhas de produção, tá, naquela escala de grande produção, precisavam de borracha para produzir pneus, principalmente, tudo bem, para os carros, bicicletas e por aí vai. Qual é o grande lance? O Brasil vai sofrer com a pirataria biológica. Por quê? Muitas pessoas vieram para cá, retiraram mudas e seringueiras e levaram lá para a Ásia. E a produção lá caiu o valor. Entende? E aí nossa produção aqui. Mas, por outro lado também, nós tivemos o desenvolvimento dessa região. Então, aqui é o Teatro Municipal de Manaus, né, a construção gigantesca, mas vejam o padrão do teatro. É um padrão brasileiro? Não é. É um padrão, de fato, europeu. Tudo bem? Então, não se esqueçam disso. Lembrem-se aqui também de um outro ponto, que é o surto industrial durante a Primeira Guerra Mundial. Então, durante a Primeira Guerra, a exportação diminui e aí é necessário, então, que o Brasil, claro, e vários outros países, tenham esse rápido desenvolvimento industrial. Por que é o segundo? O primeiro foi lá no Segundo Reinado, lembra? Tá? No Segundo Reinado, vem aí a onda do segundo surto, do primeiro surto, e na República Velha, o segundo surto. O que é um surto? Porque ele começa e vai acabar. Tudo bem? Começou em 1914 e acabou em 1918. Junto com isso, apareceu a gripe espanhola, que matou o presidente, Rodrigues Alves. Quando ele assumiu, ele morreu por conta da gripe espanhola. Ele tentou uma reeleição, conseguiu depois, né, ser reeleito, mas ainda assim acabou morrendo por conta da gripe espanhola. Claro, o que nós temos que destacar aqui nesse surto industrial? Tivemos um aumento de uma produção industrial, uma grande produção, mas, por outro lado, nós tivemos o surgimento de um movimento operário aqui no Brasil, auxiliado pelos italianos, pelos espanhóis, imigrantes que vieram no começo do século em busca de novas oportunidades, para fugir dos conflitos da unificação na Itália, na Alemanha. Tá? Então vieram esses povos, muitos povos para cá, para buscar uma nova oportunidade de vida. Tá? Então vamos ver aqui, vamos lembrar a situação, muitas vezes, desses operários. Era uma situação crítica, exploração do trabalho, jornadas de muitas vezes aí 16 horas por dia com um salário baixíssimo. E isso era algo muito complicado, porque enquanto outros países já adotavam direitos trabalhistas, aqui no Brasil era tudo muito mais devagar, tudo muito mais lento. E isso fez com que, claro, esses imigrantes começassem a se movimentar em busca de mudanças. Tanto é que o próprio governo tentou agir para coibir esses imigrantes de participarem de movimentos operários. Tá? Por exemplo, nós teremos em várias capitais a chamada Greve Geral do 17. As greves gerais que ganharam um destaque lá no Sul com as mulheres, né, em Porto Alegre, se eu não me engano. Depois chegaram em São Paulo, Rio de Janeiro, né, mas depois foram para Salvador e tal. O grande destaque foi São Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Por quê?
os trabalhadores pediam melhores condições de vida, de trabalho. No Sul, o governo chegou a apoiar, o governo local chegou a apoiar os trabalhadores e negociar com os patrões. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, o governo partiu para repressão desses movimentos. Então são situações aí bem diferentes. Estamos falando de um Brasil, gente, de um Brasil que está recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Tá? E é um Brasil onde se buscava aquela ideia de uma eugenia, com movimentos de eugenistas, isso tudo está sendo quebrado. Tá? Então, até posteriormente, aparece esse quadro clássico aqui, né, da Tarsila do Amaral, com os operários. Né? Então vejam as diferentes feições que mostram de fato esse povo brasileiro. Por isso que nós não podemos colocar o brasileiro em um saco e falar, ó, todo mundo brasileiro é isso. Não, existem várias pessoas brasileiras, vários tipos de brasileiros, existem vários Brasis, entendem isso? Então não tem como eu falar que os meus costumes, a minha cultura é igual à sua, né? Da nossa família são iguais, dos nossos familiares. Não são, entende? Então vocês precisam atentar-se a este ponto. Tranquilo então quanto a isso, tá? Espero que tenham aproveitado essa aula de hoje. Continuem estudando, se cuidem, fiquem em casa e beijo do Goico!